Oi, pessoal. Vamos lá então a mais uma etapa aí da disciplina. Agora nós vamos trabalhar com uma difusão em regime permanente, mas com uma reação química homogênea. Um exemplo clássico desse tipo de trabalho é a absorção química. Sim? O que ocorre? Um soluto, ou um gás A, ele se movimenta, né, através da fase líquida e isso ocorre uma dissolução do gás, né, e com isso ele se difunde através da fase líquida. Nessa fase líquida ocorre uma reação química irreversível, sim, que pode ser representada por essa forma A mais B, dando um produto L. Vamos analisar com uma maior atenção o que ocorre nesse sistema. Então, nós temos o gás, o líquido, aqui eu mostro uma coordenada também cilíndrica, né? Vejam, apesar de no complemento nós usarmos o fluxo unidimensional em Z, mas é sempre bom prestar atenção na área da seção transversal. Então, ocorre o fluxo dessa espécie A, né, onde ocorrerá uma reação na fase líquida, certo? Aqui, no caso, é uma absorção, sim? Essa absorção, nós precisamos, para estudar o fenômeno da transferência de massa, colocar, logicamente, as coordenadas e analisar as condições de contorno. Nesse momento aqui, ainda estamos utilizando condição de primeira espécie, em Z igual a zero, a concentração da espécie A tem um determinado valor, CA0, e nós temos que esse fluxo ele ocorre a partir da superfície e essa absorção se dá no seio do fluido até que ela seja completa. Perfeito? Ó, CA igual a zero numa determinada posição, Z igual a delta, para nós utilizarmos no nosso sistema. Tem uma pequena observação que mais adiante vai ficar claro, mas já posso apresentar que seria que o produto L, o produto formado dessa absorção, não interfere no processo de absorção de A por B. O que seria isso? Esse produto ele não formará uma resistência, na verdade, a esse fluxo. Isso vai ficar claro agora quando colocar a equação do fluxo da matéria do soluto A. Perfeito? Bem, então vamos à modelagem. No primeiro momento, nós vamos colocar a equação da continuidade aqui em termos de fluxo e ela particularizada para a coordenada cilíndrica, perfeito? Ora, atenção para a simplificação dos termos. Considerações, regime permanente, ainda estamos nesse regime, fluxo unidimensional em Z e temperatura e P constantes, que nós vamos precisar desses dados mais adiante. Importante, ficou o termo da reação. Né? Por que ficou o termo da reação? Porque nós temos o nosso elemento de volume agora inserido na fase líquida e o processo de absorção está ocorrendo dentro desse elemento de volume. Com isso, nós temos que a variação do fluxo na direção Z corresponde à equação reativa da espécie A. Perfeito? Vamos analisar também isso a seguir. Analisando um pouco melhor, então, essa questão da modelagem, temos que a concentração do gás A, perfeito? Ela é pequena em comparação do líquido B. Isso é importante agora nas simplificações das equações. Isso representa que B está em excesso. Ora, o B em excesso, nós já analisamos isso anteriormente, nós podemos considerar que esta reação química que ocorre no sistema é uma reação de pseudo primeira ordem, e com isso representada apenas em função a velocidade da reação multiplicada pela concentração da espécie
A, que nós vamos substituir lá na equação do modelo. Com relação ao fluxo, o que nós temos com relação ao fluxo? A solução ela é diluída e estagnada. Importante aí o estagnado. Admite-se a contribuição convectiva desprezível, face a contribuição difusiva. Portanto, nós temos os termos eliminados, os termos convectivos, ficamos somente com o termo difusivo. Certo? Importante aqui relembrar, então, que aquele produto formado não vai fornecer nenhuma resistência ao movimento deste fluxo da espécie A. Nosso modelo escrito, vamos agora à parte da solução matemática. Reescrevemos a equação, pode ser escrita da forma homogênea, né? Uma equação diferencial de segunda ordem, o termo que multiplica a concentração é a relação entre a reação que ocorre no elemento de volume e a difusividade. Este é um parâmetro importante também que nós analisamos anteriormente lá no módulo DTL. Só que no módulo DTL, nós tínhamos ainda o parâmetro da área superficial específica do catalisador que estava multiplicando o termo reativo K. Ele aparece aqui. É bom dar uma revisada aí para uma melhor compreensão do sistema. Condições de contorno, então, nós temos que para Z igual a zero, a concentração é CA0, e para um Z igual a delta, concentração CA delta, que no caso, né, coloquei no início ali que seria zero, mas podemos trabalhar com uma concentração CA delta genérica e depois nós especificamos para zero. A solução dessa equação é uma solução conhecida em cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, já foi trabalhada lá em aletas em fenômenos 2, por exemplo, e aqui aparece o parâmetro KV sobre DAB, que aqui está sendo trabalhado como φ. Lá na reação heterogênea, nós trabalhamos ele como lambda, perfeito? Que seria o KV vezes a área específica A. Isso é apenas para uma recordação. Bom, aqui é lógico, pausa no vídeo, né? Trabalhar um pouco matematicamente, chegar nos valores da constante C1 e C2 a partir das condições de contorno estabelecidas. Chegamos na nossa solução particular, uma solução estabelecida já tradicionalmente, mas que ela pode ser representada de uma maneira um pouco diferente, utilizando as propriedades de seno e cosseno hiperbólico que nós já conhecemos. Novamente, um trabalhinho matemático aqui a ser feito. Sim? Então, aqui encontramos o perfil da concentração da espécie A ao longo da fase líquida, dado por uma concentração inicial CA0 e pela relação dos senos hiperbólicos. Perfeito? Isso aí é importante, então, na nossa análise. Tá? O que acontece? Para o Z igual a zero, sim, apenas verificando aqui uma das condições de contorno, para Z igual a zero, nós temos que o seno hiperbólico de φ delta sobre o seno hiperbólico de φ delta igual a 1, e, portanto, nós verificamos a condição de contorno 1, por exemplo. Continuando, então, agora, a partir do conhecimento desse perfil, né, nós temos as análises que cabem no nosso trabalho, que são aquelas análises que correspondem à difusão e à velocidade da reação. Então, por exemplo, aqui nós temos o sistema novamente representado, tá certo? Agora eu coloquei no plano aqui, porque já fizemos a análise necessária anteriormente. Então, nós temos o fluxo do ar, e aqui na região da absorção, o K
a velocidade cinética ela tende a zero, quer dizer, é uma reação lenta. O que isso implica no nosso trabalho? Essa solução colocada estabelecida a partir da nossa análise, ela leva a uma curva, perfeito? Ela tem o formato de uma curva. Esse perfil pode ser revisado também em outras equações diferenciais de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, também lá em FT2, perfeito? Então, se o KV tende a zero, o φ o parâmetro φ, que é o KV sobre DAB, também tende a zero. Se nós estabelecermos isto, nós temos aqui que recorrer a uma propriedade aí, trigonométrica, que quando o argumento do ângulo é muito pequeno, o seno do ângulo é o próprio ângulo, tá certo? Utilizamos também esse conhecimento lá quando definimos a viscosidade lá em fenômenos 1, perfeito? Então, isso é uma aproximação matemática muito utilizada e vocês podem fazer essa comprovação utilizando uma calculadora facilmente, tá certo? Seno de φ delta também, como o φ se aproxima de zero, é muito pequeno, ele é aproximadamente φ delta. Substituindo na equação e aplicando o limite, né, quando φ tende a zero, nós temos que o perfil, então, representado é representado na figura por uma reta. Então, vejam o que ocorre. Solução geral do sistema, né? Com uma determinada velocidade, mas quando essa velocidade tende a zero, nós temos que o sistema é representado por o perfil, na verdade, representado por uma reta. Continuando, então, já que nós analisamos a velocidade lenta, o que ocorre quando a velocidade é muito rápida? Ora, aí também não podemos esquecer da continuidade do processo, perfeito? A continuidade do processo mostra que o gás A, ele difunde, né? Pode ser uma autodifusão, na camada superior ao fluido, e se ele, no momento que se deparar com a superfície do fluido, a reação for muito rápida, ora, o que acontece? A solução é semelhante àquela que nós já trabalhamos para uma reação química que ocorre na superfície da partícula com um Ks tendendo a infinito, que significa que a concentração, a fração molar do A naquela superfície tende a zero. E com isso nós retornamos ao problema que foi modelado anteriormente, onde nós colocamos um elemento de volume na superfície, na fase gasosa, e tínhamos uma reação química na superfície, sim, do líquido, ou numa superfície uma superfície sólida. Também já fizemos isso. Ora, o que representa o nosso modelo aí, então, ele fica simplificado e a análise é realizada na fase gasosa. E na fase gasosa nós não temos dentro do elemento de volume o termo reativo. Maravilhoso? E com isso a solução já estabelecida anteriormente para o fluxo. Perfeito? Uma análise bem interessante aí de ser realizada no trabalho. Então, com isso, nós temos as duas situações. Ou a situação quando quando a reação é muito rápida, nós vamos ter a reação ocorrendo na superfície do fluido. Do fluido. Quando a reação não é tão rápida assim, não é instantânea, nós vamos ter a absorção e a nossa modelagem realizada, então, na parte líquida do nosso sistema.
Perfeito? Bom, o problema está estabelecido. Agora é o cálculo de algumas parâmetros, né, o cálculo do próprio fluxo, que são normalmente solicitados nos problemas. Um desses cálculos é a concentração média, revisando aqui que a concentração média nada mais é do que a integral, né, da função concentração, que na verdade seria escrita em termos de volume, né, CA, função de z, dx, y e z, dv sobre a integral do dv. Como nós estabelecemos que ela é unidimensional, então fica somente a dimensão onde está ocorrendo o fluxo. Ora, substituímos o perfil de concentração obtido através da modelagem na definição da equação da concentração média, estabelecemos então a integral e chegamos na solução do nosso problema. Também um trabalho matemático aqui que tem que ser realizado. Perfeito? Essa concentração média ainda tem algumas alterações na equação que podem ser estabelecidas através de algum conhecimento das propriedades de seno hiperbólico e de cosseno hiperbólico que nós temos, né? E, finalmente, então, chegamos na solução da concentração média do sistema, escrita a partir somente com cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Perfeito? Reconhecendo que essa função cosseno de φ delta menos 1 sobre seno hiperbólico de φ delta é a tangente hiperbólica do argumento sobre 2, né, do φ delta, finalmente nós chegamos numa expressão mais simples da concentração média. Importante, essa equação não faz parte de formulário e ela deve ser obtida quando solicitada. Perfeito? Então vamos aqui para mais uma análise para a reação química lenta. Então, a velocidade da reação tende a zero, com isso o φ delta tende a zero e nós novamente recorremos àquela propriedade que quando o argumento tende a zero, a tangente do argumento é o próprio argumento, aproximadamente, né? E olha o que acontece. O perfil da concentração ou melhor, a concentração média no sistema é a metade da concentração que foi obtida ou que é estabelecida na superfície do fluido do sistema que nós estamos trabalhando. Perfeito? Finalmente, então, nós temos o fluxo. O cálculo do fluxo também implica no cálculo da variação da concentração ao longo da dimensão z. Novamente, recorremos ao perfil que foi estabelecido anteriormente, necessitamos calcular a derivada do perfil em relação a z e, com isso, estabelecemos a equação para o fluxo. Lembrem sempre de pausar o vídeo para fazer esses cálculos aí ao longo da apresentação, né? Para z igual a zero, o que seria z igual a zero? Seria o fluxo na superfície, sim? Na interface gás-líquido, nós estabelecemos a equação como sendo esta que está representada em função da concentração, da tangente hiperbólica e do parâmetro difusividade e velocidade da reação. Podemos fazer uma pequena alteração ali, matemática, né? Uma manipulação. Chegamos então numa definição do número de Ata. Esse número de Ata é muito utilizado para análise da influência da taxa de reação química no sistema, para verificar, e com isso, novamente, analisando para uma reação química lenta,
nós temos que o Kv tende a zero, consequentemente, nós temos que φ vezes delta tende a zero, e com isso, novamente, recorrendo lá ao que está estabelecido, nós temos que o fluxo pode ser calculado, então, na superfície do líquido, na posição z igual a zero, somente em função da difusividade e da concentração. Perfeito? Também uma análise utilizada aí no nosso sistema. Assim, então, estabelecemos um trabalho para a difusão ainda em regime permanente, com reação química homogênea, e a seguir vamos fazer alguns exercícios para uma melhor compreensão do sistema.